Eu acho que não vai precisar de microfone, aí atrás estão conseguindo me escutar. Foi-me dado a missão de falar sobre esse tema numa data tão especial como a de hoje e que elevemos nossos pensamentos a todas as mães do mundo, a todas as mães encarnadas, desencarnadas, a todas as mães de cada um de vocês e a todas vocês que são mães, nesse exemplo de maternidade que foi Maria de Nazaré. Eu gosto muito de música e para a gente conseguir acalmar mais um pouquinho nossos corações, serenar um pouco mais nossas mentes, eu trouxe essa música, vai ser 1 minuto apenas, e quem quiser fechar os olhos para ouvir melhor, quem quiser ler a letra da música, fique à vontade. Vamos lá. Dessa dupla que vai fazer um show no Lavras em julho, que muitos devem conhecer. Esse retrato foi passado, as características de Maria, assim como ela é vista hoje no mundo espiritual, foram passadas por Emmanuel, Chico Xavier, que através de um artista, Vicente Ávila, ele diz que não foi uma fotografia, foi um autorretrato, um retrato falado, que ele fez primeiro a lápis, depois ele ampliou a imagem e coloriu com tinta a óleo, que ele tinha muita habilidade em usar, e chegou a essa face de Maria, e ele relata que a última parte do rosto que ele pintou, que ele coloriu, foram os olhos que ele quis colocar da cor azul celeste. Hoje, com a tecnologia computadorizada, conseguiu-se melhorar um pouco a resolução dessa imagem, e a inteligência artificial até já reproduz movimentos no rosto dela, sorrisos, contrações musculares faciais, olhares, mas eu não trouxe aqui para não estender demais o assunto. Essa mulher não foi Maria pela própria fisionomia, ela viveu cerca de 1500 anos antes de Maria, mas ela passou por uma prova muito grande também e usou seu instinto materno de forma muito intensa, quando ela, entre os hebreus que estavam sendo escravizados no Egito, naquela época o faraó ordenou que os soldados jogassem ao rio todos os bebês nascidos do sexo masculino entre os hebreus, temendo que os hebreus crescessem em população. E essa mulher teve seu filho em casa e escondeu seu bebê por 3 meses. Isso tudo está escrito no livro de Êxodo, o 2º livro do Pentateuco. E após 3 meses ela tomou uma decisão que ou entregava o seu filho a ser colocado no rio, ou ela tomava alguma atitude diferente. Ela optou por tomar uma outra atitude e construiu um bercinho em formato de arca, de junco, colocou no rio, pediu para sua filha seguir aquele bercinho até onde ela conseguisse, e o bercinho parou às vistas da filha do faraó, que pediu para suas servas pegarem. Ela viu que era um bebê e procurou uma ama de leite para cuidar daquele bebê. As servas levaram exatamente a mãe dele.
E assim ela cuidou do bebê por alguns anos, até que a filha do faraó volta como combinado e adota esse bebê para cuidar dele. E esse bebê ela colocou o nome de Moisés. Essa mulher é Joquebede, a mãe dele, e ela também foi um exemplo, assim como Maria, de maternidade muito intensa, onde a gente pensa, se ela não tivesse colocado esse bebezinho no rio, mas não existe ser na história divina, nada é feito ao acaso, e Moisés foi quem recebeu ali a primeira revelação de Deus, através da espiritualidade superior, para cerca de 1500 anos depois, Jesus receber a segunda revelação, e mais de 1800 anos depois, Allan Kardec receber dos Espíritos da Verdade e fazer a codificação da doutrina espírita. Então, o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Foram mais de 1500 anos entre o recebimento da primeira para a terceira revelação, mas isso no tempo de Deus é um piscar de olhos. Maria foi um exemplo de pureza nesse mundo. Foi um exemplo da mais sublime, foi um espírito da mais sublime envergadura, que teve do berço ao túmulo apenas pensamentos, sentimentos, palavras emitidas, ações voltadas ao bem. Teve talvez a maior das missões confiadas a uma mulher até hoje, ser a mãe de Jesus. Foi e ainda é uma chama acesa nesse mundo, não apenas foi enquanto mãe de Jesus, continua sendo até hoje, e passou por provações das mais difíceis, como ver o seu próprio filho ser crucificado e morto. Sua chegada ao planeta não foi como a maioria dos espíritos. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, a maioria das coisas praticamente, vem de livros como Maria, Mãe de Jesus, de Francisco Xavier e Ivone Pereira, o livro Boa Nova, Humberto de Campos, esse livro que fala exclusivamente sobre gestação, que é muito interessante para quem se interessar, e esse livro Maria de Nazaré, um livro grande, pelo espírito Miramês, que é um espírito que publicou várias obras, entre elas uma coletânea de cerca de 18 livros, que ele comenta uma a uma as questões do livro dos espíritos. Então é um espírito de grande credibilidade, se podemos dizer assim, e é um livro riquíssimo de informações a respeito da vida de Maria. E é exatamente nesse livro que ele nos conta a chegada de Maria ao planeta. Os Ceareiros do Bem era um grupo de espíritos muito luminosos, muito iluminados, que já trabalhavam há séculos e séculos naquela região onde Maria nasceu, que era a região mais habitada do mundo, o Oriente, o Mediterrâneo, para preparar espiritualmente o mundo à época, e o mundo mais populoso era lá, para a chegada dessa que seria a mãe do Cristo Salvador. Ele nos conta que Sofia era uma integrante dos Ceareiros do Bem, de intensa iluminação, que foi responsável por conseguir levar ao caminho do bem milhares de almas que estavam voltadas ao mal à época. E o objetivo desse grupo, do trabalho desse grupo, era tentar evitar toda a má sorte, toda a influenciação negativa que podia haver à época quando do nascimento de Maria. E Sofia agiu intensamente nesse sentido, e de acordo com Miramês, Sofia veio como Maria, quando Maria encarnou para ser a mãe de Jesus. Foi uma descensão gradativa, onde esse espírito trabalhou em cada esfera, cada plano espiritual, nunca descansando. Em cada plano dessa descensão houve intenso trabalho desse espírito até chegar a ser Maria de Nazaré. E os escolhidos para serem os pais de Maria foram Eli e Ana, um casal simples da cidade de Nazaré,
E Eli foi comunicado em desdobramento que nasceria desse casal, ele e sua esposa, aquela menina que seria a mãe do Cristo, a mãe do Messias Salvador, a maneira como os judeus acreditavam na época. Talvez não a maneira como realmente Jesus foi. Maria nasceu de um parto que foi imensamente assistido pela espiritualidade superior, por uma legião de espíritos luminosos, nos conta Miramês. Sabemos que todo nascimento no mundo é iluminado, é cuidado por vários espíritos que protegem para que se cumpra a missão, a lei divina. Nem sempre sai tudo conforme é esperado, mas tudo conforme a lei de Deus, tudo conforme é esperado por Deus. E o parto de Ana foi um desses momentos de grande iluminação, de uma imensa legião de espíritos que veio exclusivamente para cuidar da melhor forma possível, para que toda a missão que ela haveria de cumprir, para que não fosse prejudicada. Maria foi crescendo e desde a infância ela já se mostrava uma menina alegre, encantadora, que encantava todos aqueles que se aproximavam dela, dos mais crentes aos mais descrentes. E ela, enquanto criança, já falava coisas diferentes à época. Ela já falava da vinda do Cristo, da vinda de Jesus, mas não daquela forma que os judeus acreditavam, de acordo com a religião que eles seguiam. Falavam do amor, ela falava do amor que ele pregaria, do amor que ele traria ao mundo. E ela foi convidada a participar do templo de Jerusalém. O templo havia um departamento voltado para mulheres, para meninas virgens à época, que eram muito inclinadas à espiritualidade. E Maria foi para o templo. Eli e Ana concordaram. Nazaré era uma cidade a cerca de 130 e poucos quilômetros de Jerusalém, mas ela foi. E no templo, ela agradou a muitos e desagradou a vários. Muitos sacerdotes não concordavam com tudo que ela dizia, porque talvez aquele Cristo, aquele Salvador que ela relatava, que viria ao mundo, não era exatamente aquele que os judeus queriam ou acreditavam, não por maldade, mas pela tradição e pela religião que eles seguiam à época e acreditavam. E chegou um momento que Maria então foi expulsa do templo, voltou para a casa dos seus pais e passou a frequentar a Fraternidade dos Essênios, que era um grupo de judeus um pouco diferenciados espiritualmente, mais voltados ao olhar interno e menos tanto ao culto externo, como a maioria dos judeus praticava à época. Ela aprendeu a tear, a costurar, e talvez, será que esse aprendizado dela não foi isso que se estendeu até os dias de hoje, as casas espíritas, que mantêm essa tradição de costura para ajudar os necessitados com roupas. E ela começou a seguir então esse caminho mais em concordância com tudo que ela dizia, com tudo que ela falava, com tudo que ela acreditava. Ela conheceu José, e o Espírito Miramês nos conta que isso foi algo que os sacerdotes, eles, como a tradição, como a profecia, como as coisas que Maria dizia, era de que nasceria um Cristo dela, ela teria um filho que seria concebido pelo Espírito Santo. Os sacerdotes queriam que ela casasse para que diminuísse as chances dela ser uma menina, uma mulher virgem que seria concebida pelo Espírito Santo se ela tivesse um relacionamento físico com o homem. Isso nos conta Miramês. E José era um homem, era um carpinteiro, uma pessoa voltada ao bem, à prática do bem, honesto, justo, mas era um espírito que ainda estava muito distante
do plano que Maria já havia conquistado. E ele nos conta que Maria sabia disso, que José tinha um débito com Maria de vidas anteriores e que Maria aceitou perdoá-lo e conceder a oportunidade a José se redimir e ser o pai de Jesus. Inclusive nos fala que José vem se desligando cada vez mais dos laços materiais que o prendem ao planeta, e em cada encarnação ele sente ainda uma emoção gigantesca ao simples ouvir o nome de Maria, dado todo o magnetismo espiritual que Maria exerceu e continua exercendo até hoje, nos dias atuais. E houve a união dele com Maria. Após essa união, Miramês nos conta que Maria passou a ficar mais introspectiva, silenciosa, e dada a luminosidade do seu espírito, já percebendo a presença, a proximidade do Espírito de Jesus que haveria de encarnar nela. E José não entendia muito aquilo. José, que a princípio acreditou fazer parte de um plano muito importante, um plano de imensa responsabilidade, pela sua inferioridade espiritual, ainda orgulho, egoísmo, talvez, buscou auxílio a mentores entre os essênios, que ele também fazia parte. E essas frases eu vou fazer questão de ler, porque é uma verdadeira aula para nós. É uma carapuça que cai talvez para todos nós, para mim e talvez para muitos de vocês, que lidamos no dia a dia com escolhas, com tentações, imperfeições e lutando contra o nosso próprio eu inferior. E esse mentor disse a José, quando José foi se lamentar com ele disso que estava acontecendo: meu filho, a nossa Maria de Nazaré vive em um mundo diferente do teu. Justamente ela vive em outra faixa em que ainda não podes viver. Procura a humildade e faz o melhor para que possas conquistar sua atenção. Se souberes viver junto a ela, ganharás um dos maiores prêmios da vida, que é o prêmio que tanto procuras, a paz de consciência. Se fores feliz por dentro do coração, serás feliz por fora. Disso eu não tenho dúvida. Serás um homem perseguido constantemente, não pelos sacerdotes ou pelos ladrões de ouro e prata, mas serás perseguido pela tua natureza inferior, por um exército de divisões do mal, que te procurarão por todos os meios te fazer perder nos caminhos que aceitaste para a tua redenção. É hora de te redimires, meu filho, e redimir-te por amor à causa de Deus. E a partir disso, José mudou, chegou com outro pensamento, Maria também mudou, e eles acabaram se entendendo um pouco. No Evangelho de Lucas, está escrito, essa passagem talvez todos conheçam, que o anjo Gabriel apareceu a Maria, saudou, agraciada, bendita entre as mulheres, e disse a ela que ela seria a mãe do Cristo Salvador. Maria não entendeu, porque como assim ela seria a mãe de uma pessoa, de um filho, sendo que ainda ela não havia estado fisicamente com nenhum homem até o momento. E o anjo lhe explicou que ela seria concebida pelo Espírito Santo e dela nasceria o Cristo, que teria todo o reino de Deus para ele. E Maria, demonstrando uma atitude imensa de servidão a Deus, disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade. E a partir dali, ela se entregou completamente a Deus e deixou Deus agir pelos seus meios. Isso não é uma aula de biologia, de fecundação, mas a doutrina espírita, em vários livros, nas obras de André Luiz,
inclusive, nos diz que a gente sabe da biologia que existe um óvulo e são milhões de espermatozoides que chegam ao redor desse óvulo para que um consiga penetrar e gere um embrião que vai dar origem a um filho. Por que um apenas em milhões? A gente lê que é o mais rápido, o mais veloz, o mais forte, o mais bonito espermatozoide, não tem nada disso. Nada é por acaso. Aquele espermatozoide que consegue penetrar e fecundar o óvulo para gerar uma nova vida é o espermatozoide que o espírito merece para que se cumpra toda a sua missão, todo aquele planejamento que foi feito no mundo espiritual, onde os mentores, os espíritos superiores manipulam, programam um mapa cromossômico daquele indivíduo que vai reencarnar. E aquele espermatozoide que vai dar origem biologicamente a tudo aquilo é esse, que não é o acaso, não é na sorte, é aquele que precisa penetrar o óvulo e fecundá-lo. E o Espírito Miramês nos conta que no caso de Maria, esse espermatozoide foi trazido por um espírito, é um espermatozoide que ele chama de uma semente estelar, que foi trazida de outro local, não veio da Terra, e que espiritualmente ele foi colocado no corpo de Maria para que houvesse a fecundação e todo o processo da gestação que durou até o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas também nos conta que José e Maria tiveram um filho numa estribaria em Belém, e Jesus foi colocado numa manjedoura, e todos conhecem essa história. Esse livro nos fala que não foi muito bem assim, mas que pouco importa na prática. Esse livro nos conta que Maria teve o filho em casa, Jesus nasceu em casa, amparado por uma legião de espíritos também, e ele fala que talvez tenha sido a primeira, o único parto espiritual, e que um espírito com todos os poderes de manipulação fluídica, que ele diz que os seres humanos não são ainda capazes de compreender, mas que um dia serão. Jesus foi tirado de dentro do útero de Maria por manobra espiritual. Haroldo Dias Dutra nos diz numa palestra uma coisa muito interessante, até engraçada, que isso não importa se Jesus nasceu dessa forma, ou se foi através de um parto, como todas as mulheres têm, um parto natural. Haroldo Dias fala que esse detalhe interessa apenas uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, ao ginecologista. Então isso realmente pouco tem importância diante da imensa missão que o Espírito de Jesus veio trazer ao mundo. E desde cedo Maria cuidava dele e via que ele era uma criança muito especial, muito diferente. Falou com Isabel, sua prima, que estava muito preocupada com o destino dele. Tinha João, que era primo de Jesus, filho de Isabel. E Maria foi ao templo se aconselhar com os sacerdotes. E no templo estava lá Jesus, dando aula para os sacerdotes, explicando, respondendo questões. E Maria se preocupou muito. E chegando em casa, ela recebeu quase uma bronca de Jesus, quando disse: mãe, que queres tu de mim? Já não tenho demonstrado meu testemunho, já não tenho dado meu testemunho da minha comunhão com Deus, nosso Pai? E Maria: eu me preocupo contigo, meu filho. Sabemos que você precisa de cuidados, de um preparo especial na sua vida. E ele disse: o nosso Pai, o meu Pai deseja de todos nós que façamos, que tenhamos o exemplo bom, a exemplificação boa. Sendo assim, eu já escolhi a minha escola. E ele foi atrás de José para trabalhar na carpintaria com José. E nós sabemos que a melhor escola para a educação dos filhos é o lar.
questão número 110 do Consolador, Emmanuel, diante da pergunta: qual a melhor escola de preparação para as almas encarnadas no planeta? E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde toda criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E Jesus escolheu o lar para ficar. E realmente, dos 12 aos 30 anos de idade, não se tem notícia dos feitos de Jesus. Apenas após os 30. E Maria estava presente em alguns e apenas ouvia informações de vários outros, como nas bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, como na cura de paralíticos, na multiplicação dos pães, quando Jesus andou sobre as ondas do mar. Até então, Maria sentia uma emoção muito grande de talvez realmente pensar que toda a sua entrega tenha sido valido a pena, ao ver tudo isso que Jesus fazia. Até a sua prisão. A partir daí, Jesus não mais realizou nenhum feito, não utilizou mais nenhum desses seus poderes espirituais e se entregou como um ser humano de carne e osso a tudo que foi submetido e que nós sabemos muito bem. Quem estava ali? Maria. Humberto de Campos diz no livro Boa Nova que de todos os vultos do Calvário, Maria foi o mais impressionante, pois acompanhou todo o sofrimento, o sacrifício que culminou na morte de seu filho. E quando ela estava ali junto com João, Jesus pronunciou suas últimas palavras dizendo: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela e João firmaram um compromisso, até ela ver a lança penetrando o seu corpo e a morte de Jesus. A partir dali, depois disso, ela foi para Bataneia, onde tinha alguns familiares que viviam, e lá viveu um tempo, até João aparecer e dizer a ela que estava em Éfeso, pregando a palavra de Jesus, e convidou para morar com ele. Essa é a foto que parece hoje ser um ponto turístico em Éfeso, que hoje é na Turquia, que pode ter sido a casa de Maria, onde ela viveu por muitos anos em Éfeso, onde recebia milhares de sofredores, de pessoas que ali buscavam para uma palavra de consolo, de carinho, de alívio, até um dia que Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova, chegou um pedinte, que ela achou que era um pedinte qualquer, como todos que ela atendia, e disse a ela: mãe, minha mãe, venho fazer-te companhia e buscar sua bênção. E ela, como todos que chegavam, apenas percebeu algo diferente naquela voz, começou a conversar. E ao contrário da maioria que ali chegaram para pedir auxílio, ajuda, palavras, consolo, esse veio oferecer a ela tudo isso. Ele falou do céu, de Deus, do amor, e fez diferente do que a maioria fazia. Estendeu os braços a ela e disse: venha me abraçar, minha mãe, venha aos meus braços. Foi quando ela viu as chagas na mão dele, instintivamente olhou para os pés e viu as feridas e disse: meu filho, as úlceras que te fizeram. E foi ajoelhar. Quando Jesus segurou, ajoelhou-se diante dela e disse: sou eu, minha mãe, venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E ela desencarnou no dia seguinte, rompendo os últimos laços fluídicos que a ligavam, sem falar mais nenhuma palavra, e foi levada por uma legião de espíritos. Pediu para sobrevoar aquela região, ela queria ver toda a região onde Jesus tinha pregado, onde tantos cristãos sofriam, morriam pela palavra de Jesus. Chegou numa cidade, que deve ser Roma, um aglomerado de pessoas escravizadas que seriam jogadas às feras, e ela desceu e tentou falar, soprar no ouvido de um a um, e chegou no ouvido de uma jovem e disse: canta, minha filha, o sofrimento do mundo
será convertido em alegria no céu. E toda aquela legião de pessoas que ali estavam sofrendo começaram a cantar de uma hora para outra. Ela confortou aquelas pessoas prestes à morte, e aí ela foi direcionada ao mundo espiritual. Esses dois livros, Memórias do Suicida, e muitos trechos são relatados no livro Maria, Mãe de Jesus, nos conta a história do Vale dos Suicidas. Esse livro foi relatado por Camilo Cândido Botelho, que foi Camilo Castelo Branco, o escritor português Camilo Castelo Branco, que se suicidou. E ele relata, ele mostra as cenas a Ivone Pereira e fala do Vale dos Suicidas, onde ele acordou depois do suicídio, ele despertou, descrevendo como a pior das regiões que ele poderia sequer imaginar. Fria, escura, suja, onde só havia dor, angústia, sofrimento, onde nunca havia luz, claridade, paz, trégua ao sofrimento. Mas ele conta que de tempos em tempos aparecia uma legião, uma caravana luminosa que iam percorrendo aquelas cavernas onde milhares de espíritos que haviam se suicidado estavam em imenso sofrimento que não acabava após o suicídio, aumentava. E essa caravana assemelhava-se a um verdadeiro exército. Era composta por senhoras, por um batalhão de frente, por uma legião de espíritos que faziam um círculo protegendo aquelas pessoas que iriam trabalhar. E um dia ele ouviu, próximo a ele, uma voz: abrigo número 36 da rua 48, atenção! Camilo Cândido Botelho, mencionou mais alguns nomes, dirijam-se ao comboio. E ele foi, sem saber ainda do que se tratava, e viu que um comandante carregava uma flâmula branca escrita em letras azul celeste, esses dizeres: Legião dos Servos de Maria. E ele foi levado a uma instituição que ele disse que dava até um pouco de medo, uma fortaleza enorme, com os dizeres Legião dos Servos de Maria. E lá dentro ele seguiu a direção da colônia correcional, passou pela torre de vigia, pelo departamento de vigilância, pelo departamento hospitalar, onde tinha manicômio para um lado, isolamento para o outro e Hospital Maria de Nazaré, uma placa ao centro. E ele foi direcionado ao Hospital Maria de Nazaré e por lá ficou anos sendo cuidado, sendo tratado, recebendo todo o amparo espiritual, até ser conduzido a uma outra instituição, a Cidade Esperança, a Mansão Esperança, para um melhor preparo do seu espírito. Então havia toda uma sequência para o tratamento daqueles doentes de espírito, para que um dia eles pudessem programar o retorno à reencarnação. Maria, então, não foi apenas a mãe de Jesus no sentido de apenas aquela vida. Ela foi a mãe do espírito mais puro que já passou sobre o planeta, o nosso governador espiritual, e traduziu como ninguém até hoje a verdadeira missão da maternidade, de renúncia, dando o exemplo mais puro do amor de mãe, e é o verdadeiro símbolo da mulher no futuro. E Camilo Cândido Botelho nos conta que nessa Mansão Esperança, nessa cidade, quando o sol estava próximo a se pôr no final da tarde, todos se reuniam e oravam em silêncio, em prantos de emoção. E muitas religiões, algumas religiões na Terra ainda fazem isso, né? Quando dá ali às 18 horas, aquela música tão bonita que nos enche de tanta emoção. Ele diz que é um reflexo do que acontece no plano espiritual, só que numa dimensão, numa intensidade, numa profundidade muito mais elevada, muito mais intensa.
E para a gente poder finalizar, serenando ainda mais os nossos corações, esse breve relato da vida de Maria, muito ricamente descrita nesse livro, que eu aconselho a todos a leitura. Eu gostaria de convidar aqui à frente 2 amigos integrantes do grupo musical Acordes de Luz, para encerrar com uma música essa noite, em homenagem a essa que foi e continua sendo a mãe de todos nós nesse planeta. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem participar desse trabalho do nosso amigo Hélio. Queremos, amigo, estar à altura do seu espírito. Sim, vamos orar então. Virgem do céu, santa de amor, tem um olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós as bênçãos que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra
Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Que assim seja.